pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde, bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental e hoje, depois de sermos arrebatados pelas nossas primeiras jornadas sobre a parentalidade de Ovares, no sábado, regressamos a mais um Pausa e trazemos o livro infantil. E como a temática é o livro infantil e falarmos aqui de uma questão muito, muito pertinente, temos Liliana Elzig. Bem-vinda, Lili. Olá. Bem-vinda a mais um Pausa, é verdade. É sempre bom ter-te cá. Hoje trazemos uma história que nos vai ajudar um pouco a falar sobre esta temática da adaptação escolar, porque os miúdos começaram há pouco mais de um mês, certo? Desta temática da adaptação escolar e outras adaptações, e então, no correr de uma história bonita que a Lili escolheu, podemos dizer o título, Lili? Podemos, claro. Bora lá. Eu trouxe A Arca do Tesouro, da Alice Vieira e João Fazenda. Ok, podemos mostrar só a capa, para quem nos está a ver nas páginas do Facebook, e aproveito para cumprimentar todos. A Arca do Tesouro. É uma linda história. Aliás, isso é uma história aí à frente, mostra, só para eu. É um conto musical. Sim, não tem é? a história porque ele vem com CD. Ok. E fizeram já um teatro nesta altura, a Orquestra Metropolitana. Ok. Pronto. É uma história que nos ajuda a refletir sobre como nós voamos no dia a dia, não é? Não vou desvendar, mas para quem acho que força. Para colar aquilo que tu disseste da adaptação, é essencialmente uma história para nós pais. Isso, para refletirmos. Para refletirmos que muitas vezes exigimos tanto os nossos filhos e nós temos umas vozes de inverno. Certo. Sempre prontas a disparar. Exigimos dos nossos filhos, de nós, e corremos não sei bem para onde, que é um bocadinho isso, não é? E então, nesta fase que é sempre desafiante, ou regressa à escola por si, num ciclo já adaptado e numa escola onde já conhecemos, mas é o final das férias, não é, Liliana? Ou em qualquer que seja a adaptação, quando nós vimos num período de descanso, parece que é tudo mais desafiante e começamos o dia a 1000, que é um bocadinho isso. Também já cresceram. Isso. Não é? Vão voltar ao lugar, à escola, estão-se a readaptar ao contexto, à aos rotina, amigos, à não é? rotina. Aliás, até porque, e desculpa interromper-te, Lili, os nossos miúdos têm um período de pausa ainda longo, não é? São de cerca de 3 meses. Isso, ou seja, tudo aquilo é difícil, não é? Ou desafiante, o voltar a ter uma rotina, nós devemos manter o máximo, mas sabemos que nas férias... E é bom desligar nas férias. Exatamente, muitas coisas mudam e temos que retomar, ou seja, é exigente voltar para todos. Os mais crescidos a pegar nos livros, trabalhos de casa. Certo. É muita coisa além de que o processo todo hormonal de cada criança, muitas vezes, dependendo da idade, aquilo também já está tudo muito ao rubro, não é? Sim. E nós muitas vezes, pais e professores, exigimos tanto e certos comportamentos padrão para que a coisa corra bem, e esquecemos que cada criança é tem uma criança, ritmo, cada criança não é? tem as suas emoções, cada criança tem o seu ritmo. Verdade. Está numa fase diferente hormonal, aquilo é muito hormona naquele corpo, naquela cabeça, e é muito difícil estar atento a tudo e cumprir com tudo. E esta adaptação que nós falamos, Lili, surge numa fase do ano, nós temos 4 estações do ano, não é? Numa fase do ano em que há pouco sol e que também... E estamos a sair do verão, precisamente. Isso, temos estudos científicos, não é? Que nos explicam que nós temos funcionamentos diferentes quando temos mais sol ou quando temos menos sol, quando está mais quente ou quando os dias se tornam mais frescos. Se tu respeitares o ciclo diário, isso, supostamente nesta fase deitas-te mais cedo, isso, não é? Acordas um bocadinho mais tarde, precisas mas nós não fazemos isso, nós temos a nossa hora ali definida, sempre a correr, independentemente do tamanho do dia, da estação do ano, não é?
do frio, do calor, Isso. seja o que for. E como começa nesta fase, que é sempre um bocadinho mais chata, porque eu acho que nós fomos pouco habituados a vestir a capa de chuva, que foi assim que a Lili chegou hoje ao programa, e muito bem, não é? E as nossas galochas, por isso, tudo nos incomoda até um pinguinho de chuva na cabeça, não é? E nos deixa mal dispostos. E Mas é bom também poder brincar lá fora. é mesmo, temos que começar a saborear e olhar para esta readaptação, este voltar à rotina e este inverno, não é? Com outros olhos, porque tem a sua beleza também, que é um bocadinho o que vamos falar aqui. Então, vamos viajar no livro e refletir sobre coisas importantes. Vou partilhar Força. a guarda do livro, as guardas, porque o nosso dia, deixa eu ver se eu consigo, o nosso dia hoje está quase assim. Está cinza, chuva intensa, tudo assim Já mais um cinzento. vendaval. Isso. Pronto. Então vamos começar com a Arca de Tesouro. Vamos lá. De cada vez que acaba a chuva, o vento, as tardes escuras e as manhãs geladas, há uma voz que rompe das raízes das árvores adormecidas e entra no coração das pessoas. Então as pessoas abrem os olhos devagar, muito devagarinho, porque chegou a voz que agora desabita e lhes murmura: chegou o tempo de não ter pressa. E os dias duram muito mais porque o sol se deixa ficar pendurado no céu durante muito mais tempo. E estende os seus braços e entra na terra, na areia da praia, no cabelo das mães, nos gelados que se derretem nas mãos das crianças. Mas, enquanto dura a chuva, o vento, as tardes escuras e as manhãs geladas, é tudo muito diferente. A Maria não gosta deste tempo. Porque então as pessoas ficam com uma voz áspera, suportam mal o cheiro da umidade entranhado nas camisolas e nos casacos, espirram, têm tosse, gritam, respondem torto, têm saudades dos amigos que desapareceram, protestam por tudo e por nada. Até a mãe da Maria fica, nesse tempo, igualzinha às outras pessoas. E às vezes diz palavras que magoam. E não se pode culpar ninguém. É a chuva e o vento e as tardes escuras e as manhãs geladas que a fazem ficar assim, com voz e olhos e coração de inverno. Okay. Nada a fazer. E começamos aqui primeiro por descrever como é que acontece no verão, não é? Em que o sol até entra pelo cabelo das mães, e aqui também a dar aqui uma alusão a estas questões da parentalidade. Nesta imagem, Lili, eu consigo ver chuva, pessoas com guarda-chuva, a falarem alto, numa azáfama entre trânsito e pessoas de um lado para o outro, não é? Aquela menina pequenina deve ser a Maria, digo Maria eu. Mesmo. E aqui temos as vozes de inverno. E na realidade, nesta altura, temos todos, parece que menos paciência, não é? Os dias são mais curtos, custa-nos mais a acordar. Certo. Temos muitas responsabilidades, muitos horários a cumprir e de repente damos por nós adultos quase sem paciência, não é? Resmungões, não é? Com voz de inverno. Certo. Esta conclusão, esta conclusão que a Maria tomou poderia ser qualquer criança ou adolescente, certo, Lili, que apenas observa e sente a mudança de humor e temperamento das pessoas que a envolvem nas diferentes estações do ano. Aqui falamos do verão e do inverno. Ou das pessoas que a envolvem em casa, porque há muita gente que leva a voz de inverno também para o verão. É verdade, sim. Mas pronto. Então é nestas alturas que a Maria vai buscar a sua caixa de tampa azul. Azul, cor do céu quando o mau tempo abranda. Foi a avó que lhe deu essa caixa. Num dia em que ela tinha chorado a tarde inteira. Porque na véspera o pai tinha chegado a casa muito tarde e quando a Maria correra a sentar-se no seu colo, ele dissera com uma terrível voz de inverno: já estás muito crescida para colo. E quase enxotara, como se enxota um gato que nos aborrece. O gato que a Maria está sempre a pedir. Era só o que me faltava nesta casa, resmunga ele. Então a avó passou-lhe para as mãos uma caixa redonda com uma tampa azul. Azul, como o céu quando o mau tempo abranda. E disse-lhe: é a tua arca do tesouro. Ok, quer já falar dessa caixa ou ainda não? Não, ainda não. Ok.
A Maria olhou para dentro da caixa, mas não viu tesouro nenhum. Nem tesouro, nem outra coisa qualquer. Nada de nada. A caixa estava vazia. Aqui não há tesouro nenhum, murmurou ela. E a avó deu uma grande gargalhada. A avó. Normalmente as avós nunca têm vozes de inverno. Claro que Verdade. não. O tesouro és tu que o vais pôr aí dentro. A Maria não estava a entender nada. Que tesouro? E onde ela ia agora descobrir um tesouro? E quanto custava um tesouro? A mãe está sempre a dizer que não havia dinheiro para nada e que por isso é que o pai chegava à casa cada vez mais tarde. Então a avó explicou-lhe que há muitos tesouros mesmo à nossa beira. Só que nós é que não damos por eles. Deixa-me só aqui, em relação aos avós, posso, Claro. Lili? A verdade é que os avós estão numa fase diferente da sua vida. Os avós que não são tão jovens Sim. e não estão tão ativos, Já foi mais assim do que aquilo que é agora, na Isso. realidade, não é? mas ainda existe, ou seja, a disponibilidade e tudo aquilo que conseguem ser voz de verão, usando essa analogia, não é? É muito importante, ou seja, é aquela voz com mais paciência, com mais calma para acolher, não é? Para não dizer coisas que Depois já efetivamente... estão na fase em que estão muito mais disponíveis, como tu disseste, Verdade. e mimam mais os netos. A fase da Isso. responsabilidade, da Isso. educação, é dos pais, não é? Certo. Regra geral, portanto. E há mais tempo para olhar o outro, Sim. não é? Quando nós temos aqui o pai que diz já Para não tens perceber. tamanho para o colo, isto tem a ver efetivamente com o cansaço daquele pai, não é? E com, E de pensar que ela já tem autonomia para fazer as coisas, não precisa de andar e com a sempre. fase da vida, não é? Porque Claro. nós somos crescidos e precisamos de colo, não é? Por isso isto só revela algo sobre essa pessoa, Claro. não é? Claro. Força, Lili. Então vamos lá descobrir o que é esta caixa azul. Vamos lá descobrir, vamos falar sobre a caixa azul. Às vezes, disse a avó, quando te aborreces com alguém ou quando alguém te magoa, mesmo sem querer, como ontem o teu pai, por exemplo, não te apetece gritar, dizer palavras desagradáveis, sei lá, o que te vier à cabeça? A Maria sorriu e respondeu. E nem respondeu, desculpa. Então, nessas alturas vais buscar esta caixa e deitas cá para dentro todas as palavras que te apetece dizer. Todas, todas, todas. Palavras boas, feias, bonitas, curtas, compridas, fáceis, difíceis, simpáticas, antipáticas. Palavras que só tu conheces, palavras que nem tu conheces, palavras que nem existem em língua nenhuma. E vais ver como te sentes melhor e que tudo fica diferente à tua volta. Certo? Para Maria, a gritar para dentro da caixa. Isso. Então, qual será a função desta caixa que esta avó, isto é um recurso, não é? Ofereceu à neta porque percebeu que estava a ser difícil para ela lidar com as emoções no meio deste suas tsunami, emoções, não é? com as emoções dos adultos. Isso. E com a responsabilidade, não é? Então, qual será a função desta caixa? O que é que tu achas, Lili? Eu acho que esta caixa é tipo um diário, não é? O Às diário vezes também para mais podia crescidos, fazer sim. aqui essa É função. onde tu podes estirar Exteriorizar. tudo cá para fora Isso. sem julgamento, Isso. sem pensar se é bom, se é mau, simplesmente libertar a tensão e libertar, Isso. ok? Porque as nossas crianças têm insight, têm noção daquilo que está a acontecer à sua volta e têm esta necessidade também de pôr cá para fora e nem sempre são ouvidas Isso não como consegue. deveriam. E quem diz as coisas más também pode ser as coisas boas, Certo. porque às vezes estão tão reprimidas, estão ali tão absurdas que Não há às vezes tempo, não é? nem conseguem dizer que gostamos Isso. de alguém, Isso. que tenho saudades, preciso que me abraces, Certo. que me beijes, não é? Sim, certo. Então a Maria pegou na caixa, com muito cuidado, como se um verdadeiro tesouro já estivesse lá dentro. Mas a avó ainda não tinha contado tudo, porque não era só para isso que a caixa servia. Às vezes, disse a avó, também temos saudades de algumas palavras. Palavras que formam frases que não dizemos muito. Ou quando as queremos dizer, até parece que nos ficam agarradas na garganta e não conseguem sair de lá. Por exemplo, gosto muito de ti. Quantas vezes queremos dizer esta frase e não dizemos? Só porque temos vergonha. Ou porque temos medo que alguém não nos responda. Estás tonto ou quê? Mas o que é que te deu? E coisas assim. Então abres a caixa e deitas também essas palavras lá para dentro. E ainda não é tudo. Se tiveres saudades de alguém ou de alguma coisa, também podes dizê-lo para dentro da caixa. Estas caixas entendem tudo. Depois é preciso tapar a caixa muito bem para que as palavras não fujam. E quando um dia precisares delas,
já sabes que elas estão aí, escondidas à tua disposição, na tua arca do tesouro. Ok. Incrível. E vê-se aí a satisfação da Maria a guardar, não é? Com todo o A tapar a cuidado, caixa. não é? Sim. A sua caixa. Este livro aqui, além de ser um livro lindo, eu acho, eu quando o conheci em 2016 ou 2017, pensei logo que eu iria contar. Sim. E já o contei várias vezes em escolas com o E- Leandro e também já fizeram uma Sim. peça sobre isto também. E aqui na história estamos a falar de uma coisa muito importante que são o peso das palavras, não é? E o impacto que as palavras têm e o quão é importante nós verbalizarmos algumas, não é? Sim. E sentirmos as palavras. Eu acho que é importante verbalizar, e corrijo-me se estiver errada, verbalizar sempre aquilo que nós sentimos. Verdade. Seja o que for, sem julgamento, porque às vezes estamos a sentir aquilo e depois de verbalizar parece que Certo. não Fica é mais tão leve. pesado. Sim, Verdade. parece que... Principalmente as palavras difíceis e os Sim. sentimentos mais difíceis, Sim, claro que sim. Sim. Desde esse dia, Maria habituou-se a ter sempre por perto a sua caixa de tampa azul e em momentos complicados, num murmúrio de voz, deita lá para dentro as palavras difíceis, como um rio silencioso a correr da sua boca. Às vezes já por si a rir e a pensar no que sucederia se as palavras dentro da caixa desatassem todas à zaragata. Por exemplo, as bonitas à abotada às feias, as simpáticas à canelada às antipáticas, as fáceis ao murro às difíceis e por aí fora. E nos dias de correrias e relógios a mandarem toda a gente e horários a matraquear na nossa cabeça, a Maria ia buscar a caixa e fazia tal e qual a avó mandara. Porque antes de acabar a chuva, o vento, as tardes escuras e as manhãs gelados, a Maria não para um segundo. Certo. E nós já falámos aqui várias vezes que os nossos miúdos têm agendas muitas vezes mais cheias e preenchidas que as nossas e para os pais e cuidadores e agentes que envolvem as crianças é uma boa reflexão também, não é? Este não param, sim, este não para um segundo, estas 1000 atividades, não é? Que acontecem muito mais no inverno, porque lá está, o verão é muito associado à pausa e ao descanso. Sim. Muitas atividades têm pausa também, para além da escola. As atividades, sim, têm todas mais ou menos o calendário escolar. É muito violento este início com tudo isto para crianças e até adolescentes, não é? E não é justo não parar um segundo. Ora, a Maria dorme à pressa, sonha à pressa, acorda à pressa, veste-se à pressa, sai à pressa, estuda à pressa, come à pressa, sorri à pressa, não. Não sorri à pressa. A verdade é que a Maria já nem sorri. Porque um sorriso é assim uma coisa que precisa de tempo para nascer na boca das pessoas. Claro que às vezes as pessoas esticam a boca e toda a gente diz: "Oh, que lindo sorriso!" Mas não é um sorriso. É apenas a boca esticada. E esticar a boca é muito fácil. Então, a Maria e eu também desafio a que experimentem aí em casa, a pôr os polegares nos cantos da boca e esticar, não é? Ficámos lindas agora na imagem, Lili. Mas desculpa, isso não é um sorriso. Isso é só uma habilidade de palhaço. E todos nós sabemos que os palhaços podem até estar muito, muito tristes. Mas o que é que eles conseguem fazer sempre? Sorrir. Verdade. Ou melhor, conseguem esticar a boca. Porque o coração, esse fica longe. E para um sorriso ser mesmo um sorriso a sério, tem de ter um coração dentro dele. E tempo. É? Tempo. E um coração dentro de um sorriso. Certo. E quantas vezes não estamos nós no nosso mais belo sorriso? Sim. E até normalmente para os de fora, né? Vizinhos, pessoas, e depois dentro de casa. O coração está tão longe. Sim. E temos a nossa voz cara... é terrível, cheia de trovoadas, não é? Isso. E a nossa cara fechada, preocupada com os horários e com aquilo que temos que cumprir. Acabamos por estar fechados e certo. assim mais resmungões certo. para os de dentro. Certo. Não é? E que são eles que deveriam ter o nosso sorriso com o coração. E aqui, quantas crianças, não é? E quantos adolescentes dormem à pressa, comem à pressa, não é? Anda atrás dos sapatos. Isto acontece mais vezes com o Santiago, não é? E tenho procurado manter a calma porque ele próprio me vai chamando a atenção. Já me disse,
corres tanto para quê? Porque é que estamos sempre atrasados, não é? Porque é um facto, não é? Quando nós repetimos isto diariamente, isto também cria espécie às nossas crianças, não é? Eu lembro-me antes, tínhamos o desafio de andar sem relógio. Eu lembro-me uma altura na escola, as pessoas diziam que é para desliguem um bocadinho, tentem perceber Certo. quando é que têm que vir, quando é que... E agora com o telemóvel? Sim. Não é? Eu acho que ainda é pior, porque a prisão ainda é maior. Sim, temos as agendas que nos mandam o alerta meia hora antes daquilo que nós temos planeado, não é? Além de, nós precisamos de uma agenda Certo. no nosso dia, Sim. não é? E- Porque é tanta coisa que já não consegues. Sim. Não se esqueçam que os miúdos, efetivamente, não têm a mesma noção do tempo que nós, não têm sequer, não conseguem processar e entender efetivamente o que é ter que estar na escola às 9h15, estão a desenvolver essa habilidade também, não é? E na primária é tão agressivo, logo Sim. no primeiro ano. Sim. Isso. Tudo aquilo que tem que cumprir, tudo aquilo que tem Aliás, que fazer. o despertador é tão agressivo de manhã. Sim. Sim, Aquele pim, pim, pim. sim. Eu, desde que li isso há uns 2 anos, que ponho sempre música Sim. para acordar. Sim, Porque na realidade é mesmo agressivo. sim. Tu já não estás a acordar porque o teu corpo Já acordas, precisa que tu acordes. não é? Não é? A verdade é Certo. essa. E depois acordas num sobressalto. Certo. Começou o Caraças. dia, vamos lá. Acho que não é? começar o dia logo sobressaltado. É verdade. E se os nossos miúdos puderem, se nós somos correguladores, não é? E por isso nós temos esta missão de tentar que, por muito que nós estejamos a 1000, temos de trabalhar isso dentro de nós também, demonstrar aos nossos mais pequenos que está tudo controlado, não é? E mesmo que a gente saiba, só temos 2 minutos. Vamos calçar o ténis, olhar para a criança, vamos Tal e tocar-lhe, vamos dar um abraço. Se pedir o abraço, não vamos negar nem o colo, só porque não temos tempo, não é por aquele segundo ou por aqueles 2 Tal e segundos, não é? qual. E isso pode ser muito impactante. E o abraço às vezes é a confiança que eles precisam para o dia. Verdade. E é um pormenor que vai atrapalhar. Independentemente da idade. Até Isso. nós precisamos muitas vezes. Precisamos, sim. O que é que eu te pedi quando chegaste aqui? É verdade. Um abraço. E é mesmo isso. Força, Lili. Ora, a Maria já entendeu que isso precisa de muito tempo. O sorriso, sabes, um sorriso. Que sorri com o coração precisa de tempo. De muito tempo. E não se consegue ter este tempo quando de todos os cantos da casa, de todas as salas de aulas, de todas as ruas, de todos os passeios, todas as lojas, todos os autocarros, só se ouvem vozes irritadas, zangadas, estafadas, complicadas. Vozes fartas, 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 que dão ordens por tudo e por nada. Maria, olha as horas, não te atrases. Maria, bebe o leite, despacha-te. Quero os testes em cima da mesa. Vá, rápido, rápido, 5 minutos, não mais. Vamos lá, que os vossos colegas da outra sala já estão à espera. Vamos a acabar, ouviram? Oh, miúda. Então, não me ouviste a buzinar? Eu sei que estás numa passadeira, mas lá por isso não podes levar o dia todo a atravessá-la. Anda, passa lá depressa, vá. Anda que eu tenho mais do que fazer. Ora, a minha vida. Corre, corre que ainda apanhas o autocarro, corre. Mexe-me essas pernas, rapariga. São as pessoas com a sua voz de inverno. A sua terrível, insuportável voz de inverno. Nas primeiras jornadas nós falámos, um dos oradores falou efetivamente no número de ordens que nós damos aos nossos filhos diariamente e é um valor astronómico, não é? Ou seja, nós nem temos noção, primeiro no impacto que tem, porque estamos a acelerar as crianças. O teu tom já é de ordem. Isso, Não é? isso. E estamos sempre a pedir às crianças para fazer coisas e fazer rápido. Anda, vamos lavar os dentes, agora vai não sei o quê. Percebes? Temos alguma dificuldade em sentar com as crianças e organizar as rotinas sem estarmos sempre com esta voz de inverno, não é? E a verdade é que eu não tinha noção desse facto, não é? Do número de vezes, e é importante nós refletirmos isso e no nosso dia-a-dia irmos contendo estas ordens, não é? Porque depois acontece com todos os agentes. Acontece em casa, acontece na escola, acontece na atividade física e de lazer, não é? Isto é transversal, ou seja, quando uma criança chega à sua cama ao final do dia, Está estafada. meu Deus, está exausta. E as nossas crianças também têm vozes de inverno. Mas Isso. somos nós Sim, que ensinamos, porque eles fazem, voltamos outra Verdade. vez aos exemplos, não é? ao espelho, não é? Eles falam no tom em que nós falamos e depois nós Certo. chateamos porque eles estão a ser mal criados para nós, estamos a falar assim e Certo. aquilo. E eles só replicam o tom Certo. de inverno. Certo. E Não ficam é? aborrecidos e ficam mais irritados e mais Não estressados. quer dizer que de vez em quando não tenhas que levantar
Certo. Voltamos aos limites. Ser bem com os assertivo, limites, não é? Ser assertivo, mas não Certo. pode ser o dia inteiro nisto. Claro. E temos que relaxar neste sentido, não é? Temos que abrandar. Como é que eles têm confiança em nós, se nós próprios não temos confiança no dia e estamos sempre em stress? Certo. Para Não, mas nós queremos que consigamos fazer sejam tudo. crianças seguras, tranquilas. Não é possível se Não é, tivermos, continuarmos a ter este tipo de atitudes. E quem não é? diz isto também diz, eu volto a referir, nas escolas. Isso. Eu sei que são muitos alunos, é difícil, as pessoas hoje em Sim. dia têm um papel muito mais difícil, Certo, eu acho, porque Sim. também muita da responsabilidade é passada para a escola, verdade. é verdade. Mas Deixem as Começa na crianças escola, brincarem, já vamos sim. chegar lá também, não é? temos tempo, ou Sim. melhor, não temos, precisamos de tempo. Isso. Eu Vamos acho que nos a grande mensagem organizarmos. precisamos de tempo e precisamos de abrandar estas voltas de inverno. Não é? Verdade. Vou mostrar aqui uma ilustração. O livro fantástico como é, não é? Também lemos as imagens, Sim, certo? aqui está. Ela está à procura de alguma coisa, a Maria. E Parece-me. tem os pais a mandar, não é? Uhum. Ali a dar ordens. Ai, sempre a fazer tranquilo. A Maria respira fundo, muito fundo, fundíssimo, sempre que chega à casa. Então a primeira coisa que faz é ir buscar a sua caixa de tampa azul. Azul, cor do céu quando o mau tempo abranda. Abre a caixa e guarda lá dentro as palavras que o dia não lhe deixou dizer. E as saudades do gato que não tem. Ninguém sabe o que a caixa da Maria tem lá dentro. Só podem ser maluquices, diz o Pedro, o irmão mais velho, que vive agarrado à internet e só pensa em motorizadas. São segredos, diz a Isabel, a irmã mais nova, que vive num mundo faz de conta e só se interessa por príncipes encantados. Se metesse aí dentro tudo aquilo que largas pelos cantos, disse-lhe a mãe, que vive a correr de um lado para o outro e só pensa em casas arrumadas. O pai, esse chega sempre tão tarde que nem reparou que a Maria tem uma caixa de tampa azul. E mesmo que reparasse, pensaria que se tratava de uma caixa, como outra coisa qualquer. Ai, essa tralha que vocês têm espalhada pela casa. É o que ele diz muitas vezes. Mas um dia, ao chegar da escola, a Maria não encontrou a caixa em lado nenhum. Claro, se guardasse as tuas coisas num sítio certo em vez de as deixar sempre por aí, resmungou a mãe. Às vezes a Maria tem pena de ouvir a mãe sempre a ralhar. Maria ainda se lembrava de quando a mãe estava bem disposta e tinha tempo a conversar com ela. Iam passear e ela comprava-lhe um balão. Maria adora balões. Mas a mãe diz que ela já não tem idade para balões. Nem para balões, nem para colo, pelos vistos. E sabes, é que a vida está muito cara e que não há dinheiro para o que faz falta, quanto mais para o que não faz falta e não serve para nada. Nesta vida, diz a mãe, tudo tem de servir para alguma coisa. Antes de continuar, acho que podemos fazer aqui uma pausa também. Eu gostava só de partilhar outra reflexão que nós fizemos nas jornadas, que foi como é que nós tratamos os nossos filhos em casa, não é? E como é que tratamos as visitas. Estava a dizer há bocado. Se alguma visita perder-se há pouco num domicílio, eu não sabia das minhas chaves do carro e todas as pessoas lá de casa me ajudaram a procurar as chaves do carro e disseram, não te preocupes, nós vamos te ajudar. Quando os nossos filhos perdem alguma coisa, às vezes saem-nos estas frases infelizes do só não perdes a cabeça porque anda agarrada, nunca sabes onde pões nada, porque é que não dizemos, anda, eu vou procurar a caixa contigo, já vais encontrar, calma, não é? Ou seja, porque é que não tratamos os nossos filhotes como tratamos muitas vezes as pessoas que visitam o nosso lar, Sim, não é? Aquilo que sem estavas a dúvida. dizer, a diferença entre os que estão connosco, o nosso núcleo, e aqueles que são a visita. Sim, E se calhar a Maria nesse dia, eu já tinha percebido na imagem que ela andava à procura de alguma coisa, não é? Precisava apenas da sua caixa para se regular e para poder exteriorizar aquilo que não conseguiu ao longo do dia. Sim. E o que teve, não é? Foram palavras que magoam, ou seja, Sim. que não vieram ajudar nada. Concordas, Lili? Concordo, sim senhora. E depois a Maria, quando diz que tem pena de ouvir a mãe sempre a ralhar, Certo. e quando ela tem noção que tem pena disso e começa e se lembra de como é que era antes, quando ela era mais pequena, porque na realidade acabamos sempre por ter mais paciência quando eles são um pouco mais pequenos. Isso. Não é? Quando ainda não manifestam, Sim. porque não
não sabem ou não podem, né? Porque não sabem falar. Chega ali a não uma sabem. determinada altura em que nós queremos que os miúdos cresçam muito rápido, Sim, e não depois é? chegas ali a um ponto em que já fala, já sabes o que é isto, já sabes o que é sentir, o que é doer, o que é chorar, o que é... Porquê que não Sim. dizes? Meu Deus, sim. Nem nós conseguimos, não é? Verdade. E então ela diz que tem saudades quando conversavam, quando iam Isso. passear e quando a mãe comprava balões. Certo. E ela ainda gosta de balões, mas a mãe decidiu que ela ainda não tem idade para balões. Isso. Que ela já não tem idade para balões, desculpa. Que são aquelas nossas expectativas perante os nossos filhotes, Nem não é? para balões, Aquilo que nem nós para colo. achamos. Sim. Não é? Ou seja, ela Certo. de repente, além dos pais acharem que balões é aquele estereótipo, não é? Que já não é para a tua idade, Certo. ainda tens a perspectiva da Maria que de repente viu-se obrigada a crescer Certo. porque já não pode ter balões, já não tem idade para balões. Quando gosta. Quando gosta, não é? E os miúdos não crescem todos ao mesmo ritmo. Sim, sim. E eu gosto de balões e tenho 36 anos. Que é um bocado isso, não é? É efetivamente estas verbalizações Sim. que não ajudam na autoestima e na autoimagem dos nossos miúdos, não é? E que não acrescentam nada. Sim. Que não fazem Como deles nós mais não nos crescidos. identificamos, Uhum. achamos que não é possível, não é uma coisa normal. E Isso. durante muito tempo ouvi o normal na minha vida. Isso. Não é? E como não é normal, tu castas, tu Verdade. Verdade. ralhas, sim. E pronto. E depois vamos para outro peso em cima das crianças, que no fundo é o peso dos pais, e que é muito importante que as crianças tenham noção do que custa a vida, que não é tudo aos barato. Isso. Mas também, vou continuar, também reticências, que é para continuar. Então a mãe diz, nesta vida, diz a mãe, tudo tem de servir para alguma coisa. Quando às vezes o sono custa a chegar, a Maria fica muito tempo a pensar nas palavras da mãe e repete-as muito baixinho, muito devagar, como se fosse uma cantiga das que se cantam aos bebés para que tenham um sono descansado. Para que servem as estrelas? Pergunta a Maria, olhando o céu através dos vidros da janela do quarto. Para que serve o pássaro que canta na árvore da rua em frente à casa? Para que servem as flores nos canteiros dos jardins? Para que servem as histórias que ela gosta de ler? Para que serve a música que ela gosta de ouvir? Para que servem as pinturas que estão nos quadros dos museus, onde ela às vezes vai com os colegas da escola e com a professora, que lhes diz que muitos pintores levavam a vida inteira para os fazer? Tudo tem de servir para alguma coisa. E aquilo que leva uma vida inteira a fazer deve servir de certeza para alguma coisa. Então é para que servem os abraços? E os beijos, e as festas, e o mimo, e o colo, e os sorrisos, e as lágrimas? Para que serve o que não serve para nada? Ou seja, para que serve o que não serve nem para comer, nem para beber, nem para tirar o frio, nem para tirar o calor, nem para dar dinheiro, nem para curar gripes, nem para arranjar emprego? Para que serve a sua arca do tesouro? Que supostamente é uma das coisas, não é? Que não serve efetivamente para nada segundo aquilo que foi. Nada palpável, não é? Isso. E aqui temos as nossas necessidades fisiológicas, não é? Em detrimento daquilo que é uma necessidade também emocional e psicológica, não é? E eu diria que tudo isso que tu leste agora no fim serve para nós sermos humanos. Não é? Que é isso que dá a humanização às coisas, Sim. não é? O que é que... A diferença da nossa capacidade de ler, não é? De Isso. ouvir música, de sentir Isso. a música, Isso. não é? As pinturas, Certo. a arte. E Para que serve a percebemos... arte? É mau porque nós não refletimos sobre não isso, refletimos, não nem valorizamos o que transmitimos, nem devíamos, valorizamos. não é? Sim, estamos Sim. numa sociedade tão capitalista, tão virada para as Certo. coisas materiais e não pensam... Quantas emoções, não é? O Santiago, por exemplo, trabalha quando pintamos e desenhamos ao final da tarde. Quantas? Não é? Além de que também a arte, o que é que te espicaça, o que é que te puxa? O teu sentido criativo, Certo. o teu Que é sentido tão importante. e crítico. Certo. Criativo e crítico, Certo. não é? E nós precisamos da arte, e uma vez já tivemos uma discussão destas numa aula, serve para te desconstruir. Verdade. E só quando ela te toca e te desconstrói de certa forma é que realmente teve um efeito em ti. E que tu consegues evoluir e crescer, não é? Sim, não, e tens que questionar, até podes E nem a gostar, arte mas tem tu muitas paras... formas. Eu não sei se consigo. Não, já está meio apagado, mas ontem a arte do Santiago foi nas minhas mãos também. Desenhar-te. E ele desenhou uma casa,
e pediu-me para eu escrever a frase: eu amo a minha mamã, o meu papai e a minha casa. Que lindo. E aqui desenhou um coração com um sorriso, uma coisa assim. Ou seja, tudo isto que nós proporcionamos aos nossos filhos, às vezes não precisamos, eu digo sempre isto, não precisamos de 1 hora, de 5 horas com eles, não é? Mas eles gostam de se expressar e gostam de estar connosco e de ter o nosso... Porquê que Santiago escreveu na minha mão depois de já ter desenhado numa folha? Não é? Porque ele precisava de mim naquele momento, percebes, Lili? E queria que levasses contigo. Certo. Aliás, ele hoje disse: o meu desenho já se apagou um bocadinho. E eu, pois, foi no banho da mamã. Mas é importante para ele perceber que eu não tirei. Percebes? Sim, e isto são sim. pequenos pormenores que não custam nem dinheiro, nem demoram assim tanto tempo e que faz a diferença. E tens muitas formas de arte, Isso. não é? Isso. Por Desde isso a não digam, expressão corporal, a pintar, não digam à aos vossos música, filhos que não têm jeito para nada, que não sabem fazer isto, não sabem fazer aquilo. Deixem-os expressar, E porque não todos tem têm que ter habilidades. jeito. O que é ter jeito? Isso. O que é, É outro o padrão. desenho perfeito, não é? Sim, mas é outro padrão que nós criamos, foi o jeito. Verdade. Não é? Verdade. Nós decidimos que jeito para dançar é determinada forma, Certo. jeito para pegar um instrumento é outra. Há meninos que sim, que têm mais aptidão, Certo. mas tudo isso se treina. Isso. Não é? Tudo Já isso são dizia habilidades. As comparações entre o Ronaldo e o Messi, Sim. não é? Sim. É verdade, sim. E os miúdos precisam destas palavras positivas e precisam que os encorajemos a desafiarem-se e a terem a liberdade de escolher aquilo que querem fazer e como é que querem fazer. Obviamente, dentro dos limites e das regras de cada família e de cada adulto que envolve. Experimentar. Isso. Acho que é muito importante. Isso. E então, a pergunta é: para que serve aquilo que afinal não serve para nada? Isso. Tens esta resposta? Eu disse que servia para nós sermos humanos, não é? Mas se calhar tu vais completar. E então, para que serve a sua arca do tesouro? Nesse dia em que ela desapareceu, a Maria procurou-a por toda a parte. Procurou debaixo da cama, dentro de todas as gavetas, no mais fundo dos armários, mas a caixa não estava em lado nenhum. Voltou a procurar em todos os lados onde já procurara 1, 2, 3, 20, 100, 1000, muitas vezes. Mas da caixa nem rasto. Será que as palavras fugiram todas e arrastaram a caixa consigo? Foi então que o pai entrou em casa. Há que tempos que o pai não chegava tão cedo. Até a mãe, do fundo da cozinha, se admirou. Aconteceu alguma coisa? E o pai riu. A Maria estremeceu. Já não estava habituada ao riso do pai. Não aconteceu nada, disse ele. É aqui um assunto que eu tenho para tratar com a minha filha mais velha. A Maria voltou a estremecer. O pai estava com uma voz estranha. Ou melhor, o pai não estava com a sua habitual, insuportável e terrível voz de inverno. Durante alguns minutos, ninguém disse nada, até que um barulho estranho começou a ouvir-se. Não era uma voz, nem um assobio, era uma coisa que ficava entre ambos. E depois a voz do pai. Toma. E de repente, a Maria vê a sua arca do tesouro, a sua caixa de tampa azul. Azul como o céu quando o mau tempo abranda. E pegou nela e colocou-a no seu colo, mas a caixa estava pesada, muito pesada. Nunca pensara que as palavras pudessem pesar tanto. Mesmo as mais difíceis, as complicadas, as que não existem em língua nenhuma do mundo. Mas quando levanta a tampa, pensando se calhar ver todas as palavras em grande discussão, nem acredita no que está lá dentro. Um gato cinzento, minúsculo, macio, enroscado. Agora emocionaste-me. Ronronando, ronronando, ronronando. E aqui não é questão do gato. É a verdade o que nós mais precisamos, o que mais os miúdos precisam dos adultos é que percebam que pensaram neles durante o dia, não é? E tantas vezes que ela pediu o gato e podia estar qualquer coisa dentro dessa caixa, não é? Mas o pai chegar mais cedo e trazer o gato deve ter sido... O pai pegou na caixa para ir buscar o gato, porque sabia que era algo importante para ela. Certo. Que mesmo nós, na nossa... Afinal, aquele pai andava só atarefado e não tão distraído. Como quase todos os pais andam sempre muito atarefados. Sim.
E até veem os filhos, mas não têm tempo para mostrar que os veem. Certo. Mostra lá a E a imagem do verdade é gato essa. para eu me recompor. Espera. Entretanto, vou mostrar aqui o pai. Oi? Estou sempre a contar. Isso. E é o mais valioso que nós podemos dar aos nossos pequeninos, é o tempo. Acho que afinal fazia falta um gato cá em casa, disse o pai. Desculpa ter levado a tua caixa, mas é que não tinha mais nada à mão. E o pai entrou rapidamente no escritório. Maria tem certeza que se ele tivesse também uma caixa tampa azul, estaria agora a ditar lá para dentro as palavras que lhe tinham ficado engasgadas na garganta. Como, por exemplo, gosto muito de ti. Há palavras que as pessoas, e vou acrescentar, que as pessoas adultas não dizem facilmente. A Maria fica a olhar para o seu gato, um tesouro diferente na arca de todos os tesouros. E de repente, repara que lá fora está um sol magnífico. Brilha sobre as casas, sobre as ruas, sobre as pessoas. A Maria descobre que o mau tempo já passou. Acabou-se a chuva, o vento, as tardes escuras e as manhãs geladas. É a hora de as pessoas largarem a sua voz de inverno. E acabou aqui. Ou seja, é importante verbalizarmos palavras positivas e coisas bonitas aos nossos filhotes, sejam encorajadoras, seja o que nós sentimos por eles, certo, Lili? Certo. Eles perceberem que nós olhamos para ele e não sei se esta história se passou durante o inverno todo e de repente estávamos a entrar na primavera ou se efetivamente isto é uma analogia, não é? Ao Dá para mesmo ambas no as meio coisas. do inverno, não é? Nós conseguimos ter sol. O que eu acho é que nós temos que abandonar as vozes do inverno, independentemente da estação em que Isso. estejamos. E este era o meu grande Sim. apelo aqui Isso. quando trouxe, quando pensámos no regresso às aulas, tive para trazer outro livro, que é muito engraçado, mas depois não quis Obrigada por trazeres esse, Lili. cortar, sim, Sim, mas este aqui eu acho que serve sempre, sim. não é? E eu acho que quando falamos em regresso à escola não tem que ser falar da escola propriamente dita. Isso. É importante falar disso, como é óbvio. É de toda a rotina que implica tudo que até envolve chegar à um escola. regresso às aulas. Isso. Eu e as minhas amigas, agora lembro outra coisa, decidimos há um tempo que desejamos bom ano e vamos comemorar o 31 de agosto. Ok. Porque na realidade, na nossa vida, a transição do ano é 31 de agosto para setembro. Porque é Verdade. quando começamos com esta rotina, com esta loucura, com esta... Novamente. É início das aulas, é atividades extracurriculares, é material, é livros, é... Caraca. Tu tens só 3 filhos, não é? Só. Lili? E a verdade é que isso fica a triplicar, não é? E é muito exigente. E o que eu gostava de sensibilizar hoje é que se é exigente para nós, que já temos um percurso e uma bagagem, imaginem para os Para miúdos. eles, sim. Não é? Que nos veem estressados, a tratar de coisas, a mandar e-mails, nestas diligências para eles terem tudo pronto, não é? E eles estão ali no meio, onde veem muitas das suas necessidades, principalmente as psicológicas e emocionais, descuradas. Sim. Não porque não amamos, não porque não nos preocupamos, Estamos distraídos com outras coisas urgentes estamos e não desfocados importantes. disso. Isso mesmo, não é? E é verdade. E os miúdos acabam por ficar ali mergulhados nesta caixinha azul. Vou sublinhar novamente a importância dos avós e mesmo da rede de suporte, porque às vezes precisamos, não é? Sim, sim. Principalmente quando a nossa família é maior e precisamos deste E os suporte tempos também. não são os mesmos. Isso. Não é? Nós, estes adultos de agora, têm uma rotina muito mais louca Isso. que os nossos pais, que são os avós, antes, Sim. não é? E é muito mais duro. Está E mesmo acreditem louco. que se nós quisermos, nós conseguimos sempre pôr mais alguma atividade na nossa agenda. Aqui a questão Consegues é sempre. priorizar e A questão perceber é o que é saber que dizer não isso, e parar. isso. E o que é importante, não é? Para
nós, em primeiro lugar, e para aquele barro bruto, não é? Como eu costumo dizer, dos nossos pequeninos que nós estamos a moldar e estamos a ver crescer, não é? Voltamos mais uma vez, eles não se moldam com aquilo que nós mandamos fazer. Isso, É com aquilo que nós fazemos. Isso. E são pequenas coisas, não é? Aliás, a Maria deduziu que o pai, se tivesse a caixinha, podia dizer as palavras que estavam entaladas, ou seja, ela está a absorver que o pai não consegue dizer tudo, mas depois nós queremos que ela seja fluente na expressão das suas emoções. Não acontece, não é possível, porque são habilidades que se desenvolvem. Se eu não observo alguém a fazer, eu não vou fazer, não é possível, não é? E por isso a importância de nós refletirmos sobre isso. Eu queria colar aqui com um livro que podia ter trazido, mas só me lembrei agora neste. Mas podes falar sobre ele. Sim, que é da Luísa Sobral. A Luísa esteve agora no Festival Literário. É o peso das palavras, não é? O peso das palavras. Comprei para o Santi também no sábado e é incrível o livro. Sim. É incrível. E é um bocado isto, não é? Nós às vezes não medimos ou não pesamos as palavras. Certo. E as palavras pesadas e duras acompanham-nos a vida toda. Ela faz a analogia do roxinol, que são as palavras bonitas, com o elefante, que são as palavras pesadas, não é? Sim. E os miúdos têm esta consciência. Sim. Aliás, eu li a história só uma vez ao Santiago, entretanto a história está na escolinha, porque ele levou o pai educador a ler. E ele no outro dia, do nada, vinha no carro, quando eu fui buscar na hora do almoço, a falar sobre isso. É pesado porque magoa, não é? Se um elefante estivesse nas minhas costas, magoava. E por isso é que estas palavras magoam. Quando eu disse aquilo... E tu, quando levas um peso, não te esqueces dele durante muito tempo. Certo. Não é? E estas palavras, e às vezes estas atitudes podem marcar a nossa vida. Vida. Não podem, marcam. São muito impactantes na vida dos miúdos, não é? Queremos que eles cresçam à pressa, que eles sejam autónomos quando nem sequer faz nenhum sentido, que queremos que eles corram como nós, não é? Mas depois, há aqui uma coisa que lembro-me outra vez do professor Carlos Neto. Sim. Queremos isso tudo, mas depois deixamos os meninos à porta da escola. Certo. Percebes aqui o... Sim. É muito importante que eles sejam autónomos em trajetos pequenos que eles arrumam todas as ideias, todos os medos, todas as capacidades. Tudo ok, mas não é à pressa, é deixá-los ir. Sim. Não é sair de casa com 5 minutos antes e nós agora temos que os levar a deixar a portinha da escola porque nem sequer temos confiança que eles vão chegar. Levamos a mochila, levamos tudo, não é? E eles próprios ficam... Eu lembro-me da Vitória de Santiago quando ele começou a conseguir tirar a camisola, não é? Hoje eu falava com ele qual seria o desporto que ele gostava de experimentar este ano. Ele disse, eu se calhar gostava de basquete, mas é muito difícil, não é? E este diálogo que eu tive com ele... Não é difícil nem é fácil, Santiago. Tens que ir, tens de perceber se gostas e se tu gostares é só treinares. Isto é muito importante, não é? E é como tu dizes, nós queremos esta autonomia nas pequenas rotinas porque estamos cansados e sem paciência, mas depois fazemos muita coisa pelos miúdos que efetivamente... Tu preparas o lanche da escola, por exemplo. Que depois não... Estás atarefado com essas pequenas coisas quando podes delegar e às vezes temos muita dificuldade em delegar. Certo. Não é? Certo. E eu como mãe falo porque às vezes tenho essa dificuldade. Delegar as coisas, não é? E quando tu delegas, tiras um peso, nem que seja pequenino. Sim. E nós eles temos mais... Eles sentem-se mais crescidos, mais confiantes, mais capazes. E é isto, nós temos na mesma carga emocional, porque nós somos adultos responsáveis, temos que organizar, mas é nessas pequeninas coisas, não é? Não é na criança não pedir colo ou não ter necessidade de falar sobre as suas emoções. Aí não tem nada a ver com ser crescido ou ter autonomia, não é? É o conseguir fazer pequenos percursos, é aquilo que gostavas de falar, ou participar no seu lanche numa fase inicial e depois até fazer sozinho, não é? É as crianças também terem ali um tempo em que nós os deixamos e o tratamos as crianças como... E tentar a rotina de ouvir, nem que seja, diz-me duas coisas. Uma correu muito bem, outra correu menos bem. Faço sempre dia, isso, exemplo, acho que isso é importante. É uma forma deles também verbalizarem, porque senão não contam. Então, como é que correu o teu dia? Ou de se habituarem a ter que falar mais qualquer coisa. Partilharem coisas sobre vocês também, sobre o vosso dia-a-dia, não é, Liliana? E conseguirmos ser gentis com os nossos miúdos. Eu sei que às vezes é muito difícil, o nosso dia é muito grande e nós chegamos a casa cansados, não é? Mas entornou o copo de água e a nossa primeira reação é: caramba! Mas isto não agora... tens cuidado nenhum, Santiago, não é? E se em 5 vezes eu 3 disser isso e 2 disser está tudo bem, a mamãe ajuda,
essas duas já vai ficar ali a sementinha, ou seja, nós em alguns momentos temos esta capacidade, não é? De nós próprios gerir as nossas emoções e falarmos com mais gentileza para os nossos miúdos. Isso é muito importante. Frases encorajadoras que até podemos escrever nas lancheiras, podemos lhes dizer. Eu dou o exemplo muitas vezes quando vou no carro com o Santiago, eu digo, olha, quem é o menino muito habilidoso, quem é o menino que eu gosto muito, quem é o menino que é muito simpático e muito meiguinho, e ele vai atrás na cadeira, sou eu. Isto é importante, não é? Quem ouve, não é? E Pode dizer assim, sentir que realmente tu acreditas nisso, certo. e ele também acredita. Parece um pormenor, isso durou menos de um minuto, esse ciclo conversacional, mas se calhar foi importante para o dia dele, para quando ele estiver com o grupo de pares, ele conseguir efetivamente levar as suas ideias a bom porto, relacionar-se de forma saudável. Concordas, Lili? Concordo, claro que sim. Quanto tempo é que nós temos mais? Nós temos aqui mais ou menos 4 minutinhos. Tu Então, gostavas de fazer mais uma partilha? Eu queria voltar a ler. Ok, força. Queria voltar a ler a parte do sorriso, pode ser? Pode. Porque acho que... Eu lembro de nós de uma vez estivemos na rua... O tempo para sorrir. Sim, mas uma vez estivemos na rua com vários livros. Eu, o Leandro e a Clara, que foi uma... Pronto, éramos os pregadores de livros. Certo. E andávamos com um carrinho a mostrar livros. E eu andava com este. E lembro-me de perguntar às pessoas se podia ler um bocadinho do livro. Ou então perguntava, costuma sorrir? Eu lia este bocado e as pessoas ficavam paradas a olhar e a pensar realmente no que eu estava a dizer. E é engraçado, não é? Sim. Pronto. Então, vou ler. A Maria dorme à pressa, sonha à pressa, acorda à pressa, veste-se à pressa, sai à pressa, estuda à pressa, come à pressa, sorri à pressa. Não sorri à pressa. A verdade é que já nem sorri. Porque um sorriso é assim uma coisa que precisa de tempo para nascer na boca das pessoas. Claro que às vezes as pessoas esticam a boca e toda a gente diz, oh, que lindo sorriso. Mas não é um sorriso. É apenas uma boca esticada. E esticar a boca é muito fácil. É só pôr os polegares nos cantos da boca e esticar. Mas isso não é um sorriso. Isso é apenas uma habilidade de palhaço. E todos nós sabemos que os palhaços podem até estar muito, muito tristes, mas conseguem sempre sorrir. Ou melhor, conseguem esticar a boca. Porque o coração fica longe. E para um sorriso ser mesmo um sorriso a sério, tem de ter um coração dentro dele. Certo. E aqui é o nós deixarmos este desafio. Vocês querem que os vossos filhotes estiquem a boca ou que tenham sorrisos, não é? De coração e que encontrem aqui esta harmonia no dia a dia, sem existir receitas ou vidas perfeitas, não é? Nós queremos que os miúdos tenham um tempo para sorrir. Há tantas vezes que agora lembro essa expressão que eu tenho o coração na boca. Diga aquilo que eu sinto logo, mas normalmente é para magoar os outros, não é? Isso. Responde logo. Não ouvimos isto tantas Certo. vezes. Porquê que o coração na boca não é para dizer coisas boas? Certo. O coração Porquê na que não boca dizemos? não é para sorrir. Porquê que não dizemos? Nós não é? dizemos. As pessoas facilmente dizem, eu tenho o coração na boca, digo tudo aquilo que eu sinto. Mas quando se referem a isto, não é coisas boas que sentem. Normalmente é sempre a atacar. Certo? E quando disserem, seja aos miúdos, seja aos graúdos, alguma coisa, pensem que diferença é que essa coisa vai fazer na vida da pessoa. Vai acrescentar, vai mudar a vida da pessoa. Então não digam. Tal e qual. Não faz falta, não é? Mas essa expressão efetivamente não... Mas não é? E normalmente os nossos filhos Sim. estão connosco e ouvem os pais dizer assim, tem o coração na boca. Sim. E que respondem. O quê? Se alguém Normalmente- diz qualquer coisa, eu respondo logo à Certo. pessoa. Ou seja, eu estou a ver este Certo. comportamento. E porquê que também não passas por uma pessoa que até fez uma boa ação e não tens também o coração na boca? Não elogias, não para elogiar, verbalizas, mesmo não é? que não conheças. Mas se te disserem isso, o que é que tu vais achar? Isto deve ser louco, olha, então está-se a fazer a mim. Isso, Não é? verdade. Caraças. Nós não temos efetivamente este hábito que também se treina, não é? De verbalizar e elogiar as pessoas que nos acabam por cruzar connosco no dia a dia, não é, Sim. Lili? Às vezes nem um bom dia, tu dizes. E eu digo isto tantas vezes aqui também e até nas minhas Sim. consultas, pode ser o único bom dia e a única salvação daquela pessoa naquele dia, por isso digam, É passado. digam, Se não vês é? aquelas pessoas umas quantas vezes no teu dia, até Certo, quando não vês, o certo. que é que custa cruzar-te e dizeres bom dia? Claro, e mesmo com os nossos miúdos, às vezes nós temos o coração na boca, mas muitas vezes nós só olhamos e o nosso olhar já diz tudo. Sim. Lili,
Um beijinho muito grande. Obrigada. Obrigada mais uma de vez. coração pela partilha e por esta reflexão e por esse livro maravilhoso que tu Sim. trouxeste. Obrigada, Obrigada Lili, eu. por tudo. Um beijinho. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.